Agora que a Disney faz filme de Star Wars todo ano e às vezes provavelmente mais do que um por ano, eu não sei ainda, mas estão fazendo um filme atrás do outro. Não, é a Millennium Falcon, como vocês podem ver. Só que ela tá de costas, em perspectiva, então acho que você já deve ter adivinhado que eu vou falar sobre Han Solo, uma história Star Wars. Que é um filme que, em primeiro lugar, eu posso falar de bom a favor do filme, cujo roteiro, obviamente, foi escrito pro Han Solo. Então, desde o começo do filme, tem várias situações já, né, no primeiro ato, que, pelas respostas, pelo tipo de interação que o Han Solo tem com os companheiros de cena, você já consegue imaginar o Han Solo do Harrison Ford, que a gente conhece dos outros filmes, fazendo aquilo. Então, o tipo de piada, o tipo de interação que ele tem. Então, aquela arrogância, né? Aquela prepotência do Han Solo, aquele jeito de um anti-herói meio canastra, assim, você consegue ver que tá no roteiro do filme. Por outro lado, não dá pra negar que boa parte da mística em torno do Han Solo se deve ao Harrison Ford. Mas o Alden Ehrenreich, eu acho que é assim que fala o nome dele, que é aquele rapaz do Ave César dos irmãos Coen, que inclusive é o rapaz de uma das cenas, né, mais espetaculares da carreira dos irmãos Coen, eu acho isso mesmo, que eu dou muita risada, que é quando ele contracena com o Ray Fiennes, que é a cena do Would It Were So Simple, Would It Were So Simple, Would It Were So Simple, Would It Were So Simple. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo a cena para você saber do que eu tô falando. Ele não consegue projetar, obviamente, o mesmo carisma do Harrison Ford. E questão de carisma é algo que não dá para controlar, é uma questão de casting mesmo. Não que ele seja um ator ruim, ele provou, como eu falei no Ave César, que ele é um cara muito bom, inclusive é um cara bem divertido, e é uma coisa que esse filme precisa, mas ele não consegue realmente convencer como aquele cara bem-humorado, com aquele tipo de senso de humor do Han Solo. E como eu falei, esse filme é um filme que depende muito de humor, porque ele tenta ser aquelas aventuras mais descontraídas da década de 80, uma aventura mais descompromissada, uma aventura mais oitentista mesmo, daqueles blockbusters até meio infantis. Só que, e aí eu vou entrar em outro sinão, tem umas 3 ou 4 cenas em que acontecem coisas que, claro que eu não vou revelar aqui, como eu coloquei aqui embaixo, não tem spoiler desse vídeo, e você olha e você não acredita que algo tão dramático como aquilo aconteceu num filme tão compromissado como esse. Inclusive teve uma delas, a primeira vez que isso acontece, que uma coisa mais dramática acontece, eu realmente parei e fiquei esperando a punchline. Eu fiquei esperando, assim, sabe quando você fica esperando, assim, você tranca a respiração, fica esperando, era brincadeira, e não era brincadeira. Então é um filme que também tem problema com o tom, ele não sabe exatamente estabelecer qual é o tom que ele quer ter. Ele até sugere bastante que ele quer ser uma aventura bem farsesca, bem descompromissada, como eu já falei anteriormente, mas ele trai isso e a sensação, o efeito que isso causa é deixar você sempre inseguro em relação a que tipo de filme que você está assistindo, e isso te deixa desestabilizado. Não é algo que costuma ser bom em cinema. É claro que o filme, por ser um filme de origem, ele tenta dar easter egg, ele tenta dar fanservice, né? Tipo, oferecer pro fã de Star Wars pequenos prazerzinhos o tempo todo. Então, toda hora tem alguma coisa que você vê que não está contribuindo realmente para aquela história, mas está contribuindo para explicar por que o nome do Han Solo é Han Solo, por que ele conseguiu, ou como ele conseguiu a Millennium Falcon. Então toda a sequência, né, envolvendo o personagem do Donald Glover, então é tudo para ele chegar na Millennium Falcon e começar. Então o filme ele tá mais interessado em dá realmente esses easter eggs, dá realmente... Não é nem easter egg, porque não estão escondidos, a maioria não está escondido. Então ele dá esses prazerzinhos, como eu falei, né, essa piscadinha, mostrando tudo pro fã já de Star Wars iniciado, do que de contar uma história que seja coesa, até porque o filme acaba soando longo demais. Então, como tem várias cenas que na verdade não interessam tanto para aquela história, para essa história, o filme acaba se estendendo e a sensação no final é realmente de que, né, tem uns 2 ou 3 finais no final. Tem umas 2 ou 3 vezes que ele fala, não, já deu, ou então você acha que é o final, você já até teve uma que eu até tava já me arrumando na cadeira, né, já fechando a mochila, arrumando as coisas pra ir embora, que eu tava com pressa, mas não era, ainda tinha meia hora de filme. Os atores coadjuvantes fazem bem o seu papel, apesar de Woody Harrelson, que é um ator super competente, tá nitidamente no piloto automático, então você vê que ele não tá se esforçando nem um pouco, então ele tá realmente interpretando pela lei do mínimo esforço. O Paul Bettany faz um vilão que tem a cara, o jeito do Paul Bettany, então não tem também nada que
realmente exija do ator. E a Emilia Clarke, que eu sei que muita gente ama por causa de Game of Thrones, que eu não assisto, mas que eu sei que ela é uma das estrelas da série. Ela é a vida, ela é, assim, uma presença que traz realmente luz, que traz energia ao filme. A fotografia é uma fotografia indecisa, né? Então o Ron Howard e o Bradford Young, que é o diretor de fotografia, decidem criar uma lógica, uma estética normalmente mais desaturada, com cores mais lavadas, mas aí isso acaba, né, tornando as coisas um pouquinho menos interessantes, né? Tem algumas sequências inteiras que são bem lavadas mesmo. E essas sequências de ação são divertidas, elas são bem dirigidas, são interessantes. Eu assisti o filme em 2D e isso dá um ganho enorme, porque esse tipo de fotografia seria ainda mais prejudicada em 3D e as cenas de ação conseguem ficar mais dinâmicas, conseguem ficar mais lógicas em 2D. Então é um filme que eu não posso dizer que é um filme ruim, mas também não tem aquela força, não tem aquele frescor, não tem aquele vigor que os últimos filmes de Star Wars têm tido, inclusive o Rogue One, que faz parte dessa coleção, né, dessa nova tendência de Star Wars de criar os filmes paralelos, né, os filmes individuais que contribuem com a narrativa do canon principal da série. É isso, vem dizer aqui depois se você gostou do filme, escreve aqui embaixo, vamos debater esse filme e também se inscreve se você ainda não está inscrito no canal, clica ali em cima para receber as notificações no sininho que está aqui em cima, curte esse vídeo, divulga para os amigos e por hoje é isso.